sétimo ano. Sejam bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. E para iniciarmos, vamos começar falando sobre o movimento renascentista, né? Que os historiadores chamam de renascimentos, dada a sua grandiosidade. Então, para nós começarmos, vamos compreender um pouco sobre o que vem a ser o Renascimento. O Renascimento, na realidade, foi um movimento de valorização da cultura clássica na Europa que ocorreu no entorno dos séculos XIV até XVI e que compreende transformações ocorridas em função dessa nova postura em várias ciências, dentro das artes, da própria ciência como um todo, da filosofia, da educação. Então, na realidade, se configura como um conjunto de mudanças que atingiu vários países e muitas áreas de conhecimento, dentre elas a filosofia, a religião, ciências e política. As transições que foram ocorrendo na Europa durante o transcorrer da crise do século XIV colaboraram para estabelecer aí o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, um período de tempo que se estendeu aproximadamente do século XV ao final do século XVIII. E dentro dessa transição nós temos o conceito ou a ideia de Idade Moderna. O que vem a ser então essa história moderna, essa Idade Moderna? É o período que vai se estender então da queda de Constantinopla em decorrência da invasão turca no ano de 1453 até a tomada da Bastilha, que é o evento que marca o início da Revolução Francesa no ano de 1789. Então, esse longo período, né, da Idade Moderna vai marcar aí também essa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, sendo marcada pela crise do século XIV e pelo movimento renascentista que vai se iniciar no final da Idade Média. Bom, após, então, a crise do século XIV, as estruturas do antigo mundo feudal começaram a ser questionadas. Nesse período, uma nova classe social, a burguesia, ganhou um imenso destaque e o estilo de vida, a forma de pensar dessa classe social acabaram marcando a Idade Moderna. Dentro do movimento renascentista, nós vamos ter aí uma característica principal, que é a questão do humanismo renascentista. O que vem a ser isso? É um movimento intelectual e filosófico que se desenvolveu durante o período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, com a retomada dos estudos sobre a antiguidade clássica. Os humanistas, como o próprio nome já diz, valorizavam o homem, valorizavam a questão da individualidade. Então, se antes do Renascimento, principalmente no período da Idade Média, nós vamos ter aí os artistas não assinando as suas obras, né, que eram inspirações divinas e tinha que se valorizar aquilo que era superior, a partir do Renascimento nós vamos ter uma nova visão. A partir desse humanismo renascentista, os artistas vão começar a assinar as suas obras, valorizando a sua criação. Então, buscando o reconhecimento pelo seu trabalho, sobretudo. Então, nós vamos ter aí uma dualidade entre o antropocentrismo, característico da Idade Média, entre o teocentrismo, característico da Idade Média, e o antropocentrismo, característico aí do período moderno. Diferença entre o teocentrismo e o antropocentrismo. No antropocentrismo, nós vamos ter a valorização do homem, o homem como centro das atenções, que é a visão propícia aí, a partir do Renascimento e que vai se configurar durante a Idade Moderna. Já no teocentrismo, o termo teu significa Deus. Então, nós vamos ter Deus sendo o centro do universo, que era a visão que se tinha ali no período medieval. Bom, onde que vai começar, então, o movimento renascentista? Tá? Vai começar na Península Itálica. Daí, a Península Itálica ser considerada o berço do Renascimento. E por que se inicia nessa região? Devido, ao rico comércio que essa região possuía com o Oriente e outras regiões da Europa.
Florença, Pádua, Milão e Veneza foram considerados os maiores centros de arte e de estudos da Idade Moderna. Foi um território, onde hoje se situa a Itália, que o Renascimento então teve seu início e daí se propagou para outras regiões da Europa Ocidental. Como o Renascimento se desenvolveu de uma forma específica em cada uma das regiões da Europa, utilizamos o termo renascimentos para designar essa fase da história. Bom, no Renascimento italiano, então, se destacaram personalidades como Leonardo da Vinci, Michelangelo. Já no Renascimento científico, motivado aí pela busca de novos conhecimentos, os renascentistas procuravam observar o ambiente e fazer experiências para então comprovar as suas ideias sobre os fenômenos que regulavam a vida humana e também a natureza. Vai ser aí que vai ocorrer um aprofundamento dos estudos e criação de instrumentos diversos que vão conceber a ciência novas possibilidades. Entre esses instrumentos estavam o compasso, luneta e até mesmo o telescópio. Nesse contexto, a ciência moderna vai começar a tomar forma ali, pautada justamente nas investigações de cientistas como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, por exemplo. Bom, pessoal, é o que temos para hoje. Até a nossa próxima aula. Tchau!